O diabetes tipo 2 é uma das doenças crônicas que mais crescem no Brasil. E sabe o que é mais preocupante? Ela é silenciosa. Muitas pessoas têm e nem sabem. E se não for tratada, pode trazer sérios riscos à saúde e até matar. Um em cada 9 adultos convive com a doença no mundo. O Brasil é o 6º país com mais casos. Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre a causa da doença, como identificar os sinais, aqueles sintomas de alerta e o que fazer, para tratar essa doença. E eu estou aqui, com a endocrinologista, epa, que a língua agora fez aqui com a endocrinologista Rosana Oliveira. Boa tarde, Boa doutora. Tarde. Eu acho que eu fiquei preocupada. Será que eu tô com diabetes tipo 2? Mas Você já foi ver? Não, pois é. A gente precisa, ter esse cuidado. Mas Sim. seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui, no Você. E assim, a gente trouxe esse tema porque realmente preocupa. Sim. Esse número alto, 1 a cada 9 adultos tem. Sim, sim. E às vezes as pessoas têm uma dúvida que eu vou começar aqui já esclarecendo, tanto a deles quanto a minha também. A diferença entre o diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 2. Vamos lá, o tipo 1 geralmente já começa na infância. Você tem um ataque, é uma doença autoimune, você tem alguma infecção, algum vírus e o corpo ataca o pâncreas. Ele é mais, vamos usar a palavra grave para ficar mais fácil, Sim. Porque acaba com a produção de insulina totalmente. Então ele leva à morte muito rápido, tá? Esse é o tipo 1. Existe um tipo 1 também que pode ficar um pouco mais tarde, que se chama de LADA até, que é o tipo 1, mas se ficou um pouco mais velho. Esse, ele é muito feroz, você tá entendendo? Então, os sintomas, assim, não tem como não perceber, porque leva ao coma mesmo. Entendi. Tá? Esse é o tipo 1. Tipo 1? É. Esse tipo 1 seria hereditário ou não tem nada a ver? Olha, eu vou te falar uma coisa de hereditariedade, falando mais do tipo 2. Sim. Por quê? O tipo, sabe, eu tinha um professor que falava uma coisa que é muito inteligente. Hoje a gente sabe de genética e epigenética, Ele falava que a genética do tipo 2 é o costume que veio da cozinha da sua avó. Entendeu? Entendi. Então, por que tem um aumento mundial do diabetes tipo 2? Hábito de vida, alimentação e sedentarismo. Entendi. Esse é o... Aquele cafezinho doce da avó, gostoso, aquele melado. Exatamente. Entendi. E a diferença do 1 para o 2, 1 para a produção de insulina, acaba. Então, se ele não tomar insulina, o levar à morte mesmo é muito rápido, tá? O tipo 2, ele vai produzindo ele come cada vez mais açúcar, cada vez mais massa. E cada vez mais eu tô numa vida sedentária, home office, escritório, trabalhando sentado. Então, cada vez o pâncreas vai produzindo um pouco mais de insulina. Só que o meu próprio organismo vai ficando resistente. Entendi. Então, tem, mas não aproveita. Porque eu preciso da atividade física para aproveitar esse hormônio que eu mesmo produzo. Olha só. E outra, isso vamos colocar o tripézinho. E outra, a sociedade que a gente vive, em qualquer país do mundo hoje em dia, o estresse é muito marcante, tá? E o hormônio do estresse provoca resistência insulínica. Meu Deus do céu. Então, olha só, vamos aqui. Só lembrando que o que você já falou, doutora, que é importantíssimo. Os hábitos. Sim. A questão, lá da vovó, Sim, que sim, gostava da de dar alimentação. docinho, Exatamente. Aí eu vou ter que repensar essa minha coisa de vó, entendeu? De dar chocolate escondido para as crianças, não pode, né, doutora? Exatamente. Não pode, gente. E também, você falou sobre sedentarismo. Sim, né, sim. Que é a questão, e o estresse. E o estresse. Tudo que a gente quase Então, não tem hoje. é tudo que a gente... Por isso que quando você começa a esmiuçar, quando você começa a dividir as coisas em quadradinhos, você vai entendendo por que elas acontecem. Sim. E é silencioso, né? Olha,
ele é e não é. Você sabe qual o problema dessa história do ser silencioso? Eu não Fala. concordo muito com essa fala. É que nós vamos assim, é a piora dele, do tipo, principalmente do tipo 2, não é do dia pra noite. É uma coisa que vai indo. E assim, você tinha dor de cabeça, que uma dos sintomas pode ser dor de cabeça. Você tinha dor de cabeça uma vez a cada 15 dias. Ok. Agora você já tendo uma vez por semana, mas vai acostumando. Você tá entendendo? Vai. A gente vai achando que aquilo é normal, né? É que aquilo é uma outra causa, é alguma coisa da semana que aconteceu. Então vai sendo aos poucos. Ela não que ela seja silenciosa, ela não é do dia pra noite, ela é sorrateira. É na madrugada que ela age, entendeu? Gente! Então, a adaptação, existe uma coisa que os mais velhos tinham um ditado que falava que é perfeito. Cuidado com o que você acostuma. Porque o ser humano acostuma com tudo. Então, hoje não tá muito bom, mas assim, tá meio normal, porque semana passada já foi assim, e vai indo. Até que ele fala, nossa, mas eu não tô enxergando mais. Vai ver, está com diabetes, já perdeu muita coisa, já perdeu muitas células do fundo do olho, por exemplo. Entendi. E por que a gravidade? Porque tudo que se perde no diabetes não volta mais. O que você perdeu de função visual é correr para não perder mais, mas aqui, a recuperação daquilo... Nossa, é assustador isso, hein? Porque, tudo ela bem, não brinca você até em pode serviço. diminuir ali, tomando os cuidados corretamente, mas o que você já, as consequências que já afetaram perdas o seu organismo, já estão congeladas, entendeu? Não adianta mais, não voltam exatamente, atrás. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Parece, quando a gente fala, mudar qualquer hábito não é fácil, porque já é hábito, a palavra já fala, já é hábito. Sim. Mas é uma coisa que tem que se conscientizar, igual você está falando do docinho da avó, eu vou dar uma fala agora, eu vou dar um depoimento, porque assim, eu tenho quase 30 anos de formado, mais de 20 anos de endocrinologia. Só que a minha prática com diabetes tem 47, porque eu fiquei diabética aos 4, eu sou diabética tipo 1. Do tipo 1? Do tipo 1, entendi. Tá? Então, o que acontece? Essa história da dó, você tá entendendo? Ai, mas coitado. Ai, mas eu tenho tanto costume de comer esse pão assim, eu tenho costume de comer esse doce assim. Tá, você tem o costume, mas a partir de agora, esse costume tá te levando... a uma doença tá te levando pra morte, você tá entendendo? Isso. Então, é uma forma... E assim... igual eu tô te falando, mudar, ainda mais mudar depois de mais velha, pior ainda porque os costumes já estão arraigados. Já tá tudo enraizado, não tem mais jeito. Já né? tá cristalizado. Não, jeito tem, gente. Mas já tá cristalizado. Mas é um modo de virar a chave, de falar assim, até quanto tempo, até que idade eu quero ter autonomia? Você tá entendendo? Eu não quero amputar uma perna, eu não quero ficar dependente de ninguém. E você falou diabetes tipo 1 e tipo 2, só no Brasil que não pegou muito, mas o Alzheimer é o diabetes tipo 3. Sério? Não sabia disso, realmente. Existe vários tipos de demência. O Alzheimer é uma delas, tá? Para você a doença Alzheimer, para falar não, é Alzheimer, precisa ter umas placas, tá? Dentro do cérebro. Essas placas são dadas pela resistência insulínica e pela formação do hormônio do estresse. Não, então vamos, é uma das causas do Alzheimer, porque ele também pode ter outras, ou não, é a causa dele. Os Alzheimer é o diabetes tipo 3. Ponto. Gente. No Brasil, esse nome não as pessoas sabem, Entendi. Mas não é tanto. Ainda Se você tá for aqui, claro isso, no nosso um país vizinho nosso aqui na Argentina, ou qualquer país da Europa ou dos Estados Unidos, é mais fácil a compreensão falando diabetes tipo 3 do que Alzheimer. Nossa, e assim, realmente eu não sabia disso, eu acredito que você em casa, né, muitas pessoas talvez também não sabiam, e a gente acaba não ligando uma coisa com a outra, uma doença com a outra. Pelo menos eu nunca tinha ouvido, conheço pessoas que têm, né, que têm parentes, que têm Alzheimer, e nunca tinham falado sobre isso. Porque não necessariamente para desenvolver, eu preciso ser diabético, entendeu? Sim. Mas eu vou ter o que a gente chama de resistência insulínica, eu vou ter um problema, nesse metabolismo da glicose, eu vou ter um problema. No caso, não, vou perguntar aqui, né, porque é uma dúvida minha, não é que vai do tipo 2 e vai pro tipo 3, não. São tipos realmente diferentes que começam de formas diferentes. Sim. Mas todo e qualquer diabético, seja tipo 1 ou tipo 2, a chance dele do Alzheimer é triplicada. E
na nossa conversa, no nosso bate-papo gostoso de hoje do Você, nós estamos falando sobre diabetes. De que forma podemos identificar, tratar e ter uma vida com mais qualidade? Então você pode participar enviando as suas perguntas pelo nosso WhatsApp 99798 1000. E eu continuo conversando aqui com a endocrinologista, doutora Rosana Oliveira, né? Seja bem-vinda novamente aqui. Obrigada. Tá bombando. O pessoal tem muita pergunta, então agora nós vamos, né, começar aí a responder essas perguntas, porque eles estão ansiosos aqui. Responde minha pergunta. Então vamos começar aqui da primeira pessoa que mandou, que é a minha xará, Tatiane, do Jardim Europa. Estou gestante de 27 semanas. Minha glicose está a 94. Alguns médicos me disseram que eu tinha que usar a insulina, mas a médica dela disse que não, há necessidade. O que você aconselha para ela? É a primeira gestação e ela tem 35 anos. Olha, o diabetes gestacional, a gente fala, o melhor é que a glicemia de jejum fique até 85, tá? Só que o único tratamento para o diabetes gestacional realmente é a insulina. O diabetes gestacional a gente não pode com as medicações, os comprimidos, tá? Mas vai ter que fazer o acompanhamento dela com exame de urina, hemoglobina glicada, porque nem sempre, nesse caso dela, como não está tão mais aumentado, vai ser mesmo pela dietoterapia, vai ser dieta. E o que eu entendi é que é importante, e a médica com certeza está fazendo, o acompanhamento ao longo dos meses, exatamente. Né? Maravilha. Cauã Pedro do Roosevelt. É normal ter pré-diabetes e o que causa? Não é normal ter pré-diabetes. Pré-diabetes, no diabetes tipo 2, se você é uma pessoa que faz exame, você consegue. Vamos lá, o que é pré-diabetes? Uma glicemia de jejum normal é de 69 a 99, tá? Se ela vai de 100 a 125, é pré-diabetes. Tá? Então, antes diabetes tipo 2, antes de se transformar em diabetes mesmo, tem esse período que o corpo já está sinalizando que as coisas não estão indo muito bem. Então, dá tempo, mas depende da pessoa ser mais atenta aos seus exames, aos seus sintomas. É importante estar sempre fazendo os exames, né, doutora? Mas de quanto em quanto tempo? Porque, assim, a gente tem dúvida às vezes, né? Olha, por exemplo, eu não tô sentindo, eu não tô tendo sintomas, porque até isso a gente tem que saber até que ponto tá ou não tá sentindo. Sim. Mas uma vez por ano, pelo menos, já me tira de riscos maiores, né? Uma vez por ano, então é ideal. Olha, a gente já sabe aí, porque realmente eu acredito que muita gente também que está assistindo a gente, né, nossos amigos, nossas amigas têm essa dúvida. Sim. Vamos aqui, ó, a Domingas do Santa Rosa queria saber se o açúcar é o vilão do diabetes. Eu não gosto de açúcar, mas meus filhos usam muito. Olha, não só porque o açúcar já é a forma, já está transformado, já está açúcar. Agora, pão vira açúcar, batata vira açúcar, mandioca vira açúcar, macarrão vira açúcar. Então, os carboidratos todos se transformam em açúcar. Tá? Então, não é só o açúcar propriamente dito, tá? Outra coisa, aproveitando o gancho dessa pergunta, que é muito importante, não é falar assim, nossa, até isso eu vou ter que tirar, mas muito cuidado, porque as pessoas acham que a fruta, o açucarado, o sabor doce da fruta não tem problema porque é fruta. Vai virar glicose do mesmo jeito. Da mesma forma, tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas tem alguma fruta que seja mais vilã? Tem a gente chama de índice glicêmico, ou seja, como ela vira açúcar mais rápido e mais, entendeu? Manga, tá? Melancia. Nossa, melancia. Melancia é água e açúcar, né? Melancia é água e açúcar. A manga, a melancia, a laranja, ela não é problemática se eu for consumir uma laranja por dia e com aquele bagaço dela e tudo, mas o suco de laranja, o suco de uva, compara-se com Coca-Cola. Sério? Sim. A quantidade de açúcar. A quantidade de açúcar. Sim. Vamos aqui. Essa pergunta é a Maria José do Santa Mônica. Ela gostaria de saber mais sobre diabetes emocional. Isso é muito interessante. Na verdade, não existe um diabetes emocional. Não existe. Não. O que acontece é o seguinte: na ansiedade, no passar raiva, no susto
ou numa depressão, quem tem diabetes piora sim. Isto é uma verdade. Mas falar que existe o diabetes... É a mesma coisa que os gastroenterologistas falam da gastrite. Não é que a gastrite é emocional, é que na hora do perrengue, do estresse, piora, entendeu? Sim. Mas é a piora Você já tem a tendência. Você já tem a tendência. Tá. Então tá respondida aí, ó. A Lindalva do Roosevelt, tenho diabetes tipo 2, estou sentindo muita fraqueza, tendo muita sudorese e enjoo. Pode ser da diabetes? Pode. Tá, então pode, Lindalva. Já tem aí a resposta. Paulo do Segismundo Pereira, receitas caseiras. Esse aqui eu achei interessante, doutora. Eu nunca tinha ouvido falar, vou falar aqui, né? Porque o Paulo tá perguntando. E receitas caseiras como água fervida com flor do umbigo do pé de banana, baba de quiabo, são boas para combater diabetes? Nenhuma. Da banana, vou ser sincera, que eu nunca tinha escutado falar, tá? O da baba do quiabo, sim. Mas combater... Nenhuma combate. Melhora os índices, desde que você faça a dieta, que você siga as coisas direitinho, melhora. O quiabo, sim, aquela baba do quiabo, tem até uma medicação que é feita com ele. Então tá aí, Paulo, olha, tem que realmente tratar com o remédio, se for necessário, e com a alimentação equilibrada, né, porque o brasileiro tem muito costume das coisas, e eu não tenho nada contra as coisas naturais, mas eu falar assim, eu abuso aqui, eu como doce, eu como carboidrato, daí eu tomo isso aqui que zera. Não zera. Tá, beleza. A Celi do Shopping Park, o que é diabetes LADA, doutora? Uma pessoa me falou que tinha e ela não entendeu. O LADA é o diabetes tipo 1, porque o tipo 1 é mais comum de crianças. Mas eu posso ter o diabetes tipo 1 mais velho. Esse é o LADA. É diabetes tipo 1 mesmo. Eu fico muito mal, muito ruim rapidamente, e eu não ser criança nem adolescente. Ou seja, porque geralmente uma a gente variação, falou que aqui é mais comum quando é criança e adolescente. É uma variação do diabetes tipo 1. Tá. Viviane, a diabetes, a gente já falou sobre isso, causa Alzheimer. Sim, na verdade, é um tipo de diabetes, sim, que a gente aprendeu aqui hoje. Lídia do Martins, meu esposo tem uma dor persistente na perna esquerda, já fez todos os exames possíveis e tem diabetes tipo 2. Quando ele come doces, a dor piora. Então, já pode ser da ingestão dos doces? Sim, pode ser você faz o exame, você não acha, não tem uma lesão ali, mas uma neurite diabética. E o sangue, quando a gente consome doce, ele fica um sangue, vamos colocar assim a palavra mais grosso, então a circulação fica mais difícil, né? Ah, entendi. Marcelo do Roosevelt, ei, tá chegando, doutor, tá chegando, mas a gente vai responder o máximo que der aqui hoje. Somente com o exame hemoglobina glicada define se a pessoa é pré-diabética? Olha, é um dos exames, mas só ele não. Ah, tá. Precisa Quais são de os mais exames? Glicemia de jejum e a hemoglobina glicada é o pontapé inicial. Entendi. Francinete, os sucos detox ajudam muito na saúde, no controle? Não. No controle, não. A doutora foi? Não. Não, porque nos detox tem algumas frutas, tem algumas que o diabético dá Exatamente. Então não. Mesma coisa que eu pensei porque a gente geralmente mistura fruta nesses sucos, né? Sim. Alexia, tenho que fazer uma cirurgia para retirar a vesícula no próximo mês. É arriscado minha recuperação, pois sou diabética tipo 1. É arriscado? Ela quer saber. Depende, se ela tiver sob controle, não, é vida que segue. Tudo no diabetes, é lógico que o diabetes ele requer mais cuidados pela variação do subir e descer da glicemia. Sim. Mas desde que ele esteja cuidado, vida que segue. Então, Alex, é isso aí. Se tiver tudo direitinho, pode fazer sua cirurgia, até porque, né? Sim. Uma cirurgia de vesícula, às vezes, é de urgência, né? Sim. A Hilda, o que devo fazer se nos exames já der pré-diabetes? Se já der pré-diabetes, o médico que você consultar, ele vai falar para você, precisa de alguma medicação para não se tornar diabético? A dieta, a atividade física, vai ter que, a gente chama de MEV até, mudança de estilo de vida, isso aí vai ter que ter.
Doutora, a gente falou aqui, tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente falou no início do programa sobre a questão da diabetes, dos problemas de saúde que ela causa, que a senhora já falou que são irreversíveis, né, depois que já estão causados, e que ela pode matar. Mas como é que funciona esse processo até chegar a esse ponto, né? Aí vai depender do controle de cada pessoa. Quanto mais a gente chama de descompensado. Quanto mais descompensado esse índice glicêmico, maior gravidade. As básicas são cegueira, insuficiência renal, muitos problemas de, igual ele falou, da dor na perna, aí, muitos problemas de os nervos, os mais fininhos, os que chegam nas extremidades, tá? Então, quanto mais descompensado, descontrolado, isso pode chegar mais rápido, demorar mais, amputação de membros inferiores também. Entendi. No caso, vou fazer aqui advogado, né, do pessoal em casa aí que está assistindo a gente, que às vezes tem... não pode, né? Não é legal comer o pão porque tem também açúcar, massa. Mas aí não tem algum alimento que ele pode distribuir? Não é uma proibição total. Isso aí. Vai depender do estágio em que ele está, tá? E o seguinte, eu gosto muito do pão francês de manhã. Tá, você pode ficar com o pão francês. Você vai caminhar, você vai fazer atividade física, você vai para academia, quanto? Entendi. Daí é uma questão de matemática, entendeu? Para isso eu faço isso. Entendi. Eu preciso equilibrar isso, né? Mas assim, não existe nenhum alimento que possa substituir, por exemplo, um pão que possa substituir esse pão francês, que seja menos. Existe muitas receitas. Troca-se as farinhas, muitas vezes substitui para aquele pãozinho que o pessoal chama de nuvem, que é com ovo e requeijão. Vai dando uma diminuída ali. Exatamente. Maravilha. A Elânia do Santa Mônica, a minha glicemia de jejum marcou 103. Tem perigo? Tenho 59 anos, faço caminhada e tento controlar os doces. Tem, né? Porque já saiu do limite de 69 a 99. Tá? Então, se isso foi uma vez e nunca mais, ok, mas vai ter que ter um acompanhamento mais de perto para ver como é que está se comportando. Sim, a gente vai fazer aqui uma rapidinha aqui de uma pergunta do bairro Ipanema. A diabetes prejudica na relação sexual da mulher? Da mulher e do homem. Mais do homem do que da mulher, mas da mulher também. E a nossa conversa sobre diabetes continua, né? Nós estamos recebendo aqui a endocrinologista Rosana Oliveira, que está respondendo todas as perguntas, né, de vocês aí em casa e as minhas dúvidas também, porque tá todo mundo, né? Todo mundo tem dúvidas sobre isso, principalmente quando é uma doença silenciosa, como diabetes tipo 2, sorrateira. Hoje eu aprendi que ela não é silenciosa, ela é sorrateira, né? E olha só, vamos continuar aqui com as perguntas de casa que não param de chegar. Pão integral vira açúcar também, doutora? Vira. A diferença é que como tem a farinha integral, demora um pouco mais para acontecer. Mas vira igual arroz e arroz integral. Também vira, mas mais moderado no tempo. Carlos, preciso saber sobre a relação diabetes-álcool. O álcool é bem inimigo, porque o álcool tem a depuração no fígado. O fígado é muito importante no controle da glicose, então atrapalha bastante. Moro no bairro Planalto, gostaria de perguntar à doutora qual o alimento mais saudável para café da manhã? Aí vai depender muito, porque é muita dieta, é muito individual de cada pessoa. Sim. Se está falando em substituir, por exemplo, o carboidrato de um pão francês e de um pão de queijo, daí tem as adaptações com as farinhas, né? Farinha de castanha, farinha de quinoa, tem essas variações. Tá. Então, na verdade, tem que, né? É bom que também consulte um médico ou uma nutricionista para, né, ver qual é a melhor opção para cada um. Moro no bairro Planalto, gostaria de perguntar à doutora qual o alimento mais saudável... não, esse a gente já fez. Tudo de salgado que comemos no intestino vira açúcar? Tem frutas para baixar diabetes e verduras também? E a tapioca? Nossa, olha, não tem nada que baixe, a não ser medicamentoso, não tem um alimento que baixe glicemia. Se você está ingerindo, ele vai virar algum tipo, então não existe isso, tá? Tapioca é a mesma... Vamos dividir uma coisa muito bem aqui.
Tapioca para quem tem, é o celíaco, que tem intolerância ao glúten, não tem nada a ver com diabético. Daí ok, mas um pão francês tem a mesma quantidade de carboidrato que uma tapioca pequena. Entendi. Então, em termos de diabetes, a velha e boa história é trocar 6 por meia dúzia. É só o gosto mesmo. Se você preferir Sim. uma tapioca, vai pra Sim. tapioca, mas Sim. é a mesma coisa. Sim. Hoje existe muita confusão, né? Você Muita, falou, doutora, muita. nessa questão mesmo, né? De colesterol, diabetes, Sim. celíaco, né? Que tem a questão Sim, do sim, glúten, né? Resistência. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. A Luciene tem um netinho que vai fazer 4 aninhos e ele fica com ela a semana inteira e gosta muito de doce. Posso substituir o doce por gelatina? Pode, Pode, né? Pode. Então, aí é a dica para mim também no futuro, sabe? Regina do Roosevelt. Meu pai nunca teve diabetes. Quando quebrou o fêmur, começou a desenvolver Alzheimer. Seria a tal diabetes tipo 3? Ele tem 93 anos. Aí pode ser que ele não tinha diabetes, mas tinha uma resistência insulínica, parou de andar, né? E daí o sedentarismo trouxe alguma coisa. Doutora, no bloco anterior a gente falou sobre a questão da relação sexual, né? E você falou tanto para o homem quanto para a mulher. Por que isso? Por causa da circulação, tá? O sangue do diabético tem uma dificuldade maior em circular. Olha só. É mais denso pelo açúcar. É a mesma coisa, pensa numa calda de pudim. Se for só água e açúcar, ela é rala. Certo. A calda é água e açúcar também, só que você levou no fogo e tudo mais, foi ela encorpando. condensou. É a mesma comparação, tá? Entendi. Então tem mais dificuldade. E as inervações também, os fiozinhos dos nervinhos, entendeu? Que no diabético é das principais causas são os tendões, os nervos, né? Então junta-se as duas coisas. Então, na verdade, equilibrando, estando ali equilibrado, não tem problema. Não tem problema, né? Sim. Ah, sim. Maria de Fátima, do Pequis. Quem é pré-diabetes tem que ter cuidado com a alimentação ou todos têm pré-diabetes? Não, tem que tomar cuidado. O seu organismo está sinalizando. Pensa lá, você está no trânsito. Sinal verde você passa, o amarelo, epa, que vai fechar, e o vermelho fechou. O amarelo é o pré-diabetes, entendeu? É o alerta. É o alerta. Entendi. A Natália, do Monte Hebron, meu esposo tem diabetes tipo 2. Ele toma insulina, mas não baixa, não adianta, segundo ela. E o que ele pode fazer? Olha, daí tem que ver o que ele está fazendo de errado. Tá? Porque eu posso tomar insulina e não baixar desde que eu tenha resistência insulínica, se eu tiver com alguma inflamação, alguma infecção. Eu tô tomando porque a grande maioria das pessoas acha que tomar insulina, eu posso levar uma vida alimentar normal. Eu posso comer de tudo porque eu estou tomando a insulina. Tomando remédio, vou comer chocolate. Exato. Não pode, Não né? pode. Não pode, gente. Não pode. Porque daí ela deixa de fazer o efeito dela, né? Entendi. Exercícios físicos controlam diabetes? Opa, é o primeiro. Tem algum exercício em específico que seja melhor? Olha, qualquer um é muito bom. A caminhada, simplesmente a caminhada num diabético não adianta muita coisa. Não vou tampar o sol com a peneira, não. Ah, sério? Porque precisa ter um pouco mais de intensidade. No caso da musculação, dá muito resultado no controle glicêmico, porque depois que eu paro de fazer a musculação, o meu organismo continua gastando caloria. Então, qualquer um é bom. Agora, assim, você fala assim, eu quero controlar. Só caminhada não adianta. Então entra Tá. a danadinha da musculação entra em quase tudo hoje em dia, né? Entra. Coisa boa, né? Entra. E, por exemplo, né, a pessoa que às vezes tem a pré-diabetes, aquele exame lá foi feito e ela não vai tomar o remédio, porque a gente teve até aqui a gestante, que é a médica com necessidade. Sim. Ela fazendo um exercício físico, no caso, não a gestante, ou fazendo, né, o que for falado pelo médico dela. Pode ser que ela não precise tomar o remédio? Pode. Ela pode normalizar, pode. Olha só que interessante, porque na verdade a gente sempre acha que já tem pré-diabetes, tem que tomar o remédio, já fica desesperado. Não, pode. Às vezes você faz o uso da medicação por um tempo, normaliza, você tira. Entendi. No pré-diabetes, né? No pré-diabetes. Sim. O tratamento diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.
A diferença. O tipo 1 não tem, o tipo 1 é insulino dependente. Pra Não sempre, tem, né? não tem. Ele já começa com a insulina, ele parou de produzir. O tipo 2 tem 5 etapas. Da primeira até a terceira, a gente consegue controlar com comprimidos. Tá. Quarta e quinta já vai ter que entrar na insulina. Na insulina. É. Beleza. Jeff, 62 anos, gostaria de saber se sinal da boca seca, amarga, já é diabetes. Olha, pode ser até um pré-diabetes, mas é um grande indicativo. É um Entendi. grande indicativo. Tem que ficar de olho em tudo, né, Tem, doutora? tem. E o que eu mais assim, achei interessante é que a gente, às vezes, tem essa dúvida de quando fazer os exames. É uma vez por ano. Sim, Tem sim, que fazer. Sim. Quais são os exames que tem que fazer aí para... Olha, glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, insulina basal, esses pro diabetes, né? Maravilha. Doutora, muito obrigada. Nossa, Por foi nada. maravilhoso. Eu tenho certeza, se vocês gostaram como eu gostei, nós amamos, né? Muito obrigada, viu? Prazer em receber Eu que agradeço o aqui no convite. Você.